Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A convocação e a matéria são as seguintes. Nos termos do que rezam o parágrafo 2º do artigo 57 da Lei Orgânica de Jundiaí e o artigo 189 do Regimento Interno, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se em 7 de fevereiro de 2008, às 10 horas, para apreciação da seguinte matéria: Projeto de Decreto Legislativo de número 1221 de 2008, da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que aprova as contas da Prefeitura do exercício de 2005. O projeto de decreto legislativo será apreciado em sessão extraordinária no dia de hoje, em razão do cumprimento da Lei Orgânica do município de Jundiaí e do Regimento Interno, que no artigo 57 diz da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O artigo 57 diz o seguinte: o controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Fica assegurado o exame e apreciação das contas do município durante 60 dias anualmente por qualquer contribuinte, o qual poderá questionar a legitimidade na forma da lei. A Câmara Municipal tomará e julgará anualmente as contas do prefeito, analisando o prévio parecer do Tribunal de Contas no prazo máximo de 60 dias contados do seu recebimento, observados os seguintes preceitos. O parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Exaurido o prazo, sem deliberação, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Rejeitadas as contas, serão remetidas estas ao Ministério Público para fins de direito. Então, essa é a razão da convocação da sessão extraordinária para o dia de hoje, já que no dia de hoje se encerra o prazo de 60 dias que a Câmara Municipal de Jundiaí teria para avaliar as contas do exercício de 2005. Portanto, feito o esclarecimento àqueles que têm dúvidas com relação aos termos da convocação para o dia de hoje, da extraordinária, vamos discutir o item da pauta, que é o projeto de decreto legislativo de número 1221 de 2008. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, o único projeto hoje é a aprovação ou rejeição das contas de 2005 da Prefeitura Municipal. Senhor presidente, a gente vem discutindo aqui ano a ano. 2005 foi o primeiro ano do nosso mandato, e durante esse ano houve uma série de questões que ocorreram, frutos de pedidos de requerimentos, alguns aprovados, outros rejeitados. A gente vive ainda uma lua de mel mais tranquila aqui na Câmara, vereador Marcelo Gastaldo. Então, muitos aprovados, outros rejeitados. Mas nós temos aqui, inclusive eu estou aqui, fruto de uma das ocorrências
uma das ocorrências do ano de 2005, o TSE condenou a Prefeitura por contrato irregular. Sem licitação, o acordo foi firmado com uma empresa por R$1.300.000. E aí eu vejo aqui o prefeito Ari Fossen caminhando ao lado do Walter da Costa Silva, verificando a obra. Inclusive foi fruto de denúncias, discussão, e que ainda não tem aí uma solução definitiva. Uma outra questão que ocorreu, inclusive a vereadora Marilena Negro está distribuindo para os vereadores, é a questão do 13º salário dos agentes políticos, aí no caso secretários, que também está com problema e não tem ainda a solução. Nesse sentido, nós da bancada do PT, como já declarou a vereadora Marilena Negro na imprensa, como declarou o nosso líder Carlão Kubitsa, nós somos pela rejeição. Aliás, nós não éramos nem pela apreciação no dia de hoje, até porque nós acreditamos que tem muitas pendências e que deveriam ser vistas. E quando a gente passa 2005, o vereador Cláudio Miranda, nós chegamos aqui no ano de 2008, acompanhei uma declaração do secretário de Negócios Jurídicos na imprensa, que depois acaba dando essas confusões, vereador presidente Luiz Fernando. O secretário disse o seguinte: no caso aí que está em discussão agora da Unimed, a Unimed conseguiu uma liminar, e o secretário falou, não tem problema nenhum. O único problema que pode ocorrer é os valores que podem mudar. Então ele está falando que se mudar de 8 milhões para 13 milhões, ou para 10 milhões, ou para 15 milhões, o único problema, segundo o secretário, são os valores que podem mudar. Como diria aqui o vereador Marcílio Carra, vereador Zé Dias, ora, senhores vereadores. O único problema que pode mudar, segundo o secretário de Negócios Jurídicos, é os valores. E assim é as contas que nós estamos conversando agora. Então a gente cita esse tipo de exemplo, pastor Roberto Conde, que é para que as coisas não aconteçam aqui e a gente continue simplesmente aprovando, mesmo sem ter sido resolvidas as coisas, simplesmente liberando, para depois ouvir secretário de Negócios Jurídicos falar. A única coisa que pode mudar é o valor. O que é isso? Qual que é a responsabilidade que nós temos nesse processo? Então, nesse sentido, a gente quer debater, nesse sentido a gente reforça as situações quando se faz requerimento, outros requerimentos nessa casa, nem sempre os requerimentos são aprovados, na maioria das vezes rejeitados, e aí a gente fica com esse tipo de situação. Hoje é de 2005, daqui a pouco é a conta de 2006, 2007, um monte de informação que nós não temos, outras informações como essa que o tribunal está dando, de questões e mais questões para ser corrigidas, no mínimo 8, não é isso, vereadora Marilena Negro? No mínimo 8 questões que têm que ser corrigidas. Então, como que dá para aprovar uma situação dessa sem ter as devidas correções? Como que dá para vir aqui, numa sessão extraordinária, discutir um único item, como que nós poderemos, no caso, aprovar uma questão como essa, sendo que tem 8 itens ainda para ser corrigido? Nesse sentido, senhor presidente e senhores vereadores, com a responsabilidade que me cabe aqui, peço para que os demais vereadores acompanhem a bancada do Partido dos Trabalhadores pela rejeição deste projeto. E peço ainda, presidente, que no futuro a gente possa receber aqui o secretário de Negócios Jurídicos para que ele fale esse tipo de coisa. Qual é a responsabilidade que nós temos quando se tem um valor liberado por essa casa e ele fala que no processo a única coisa que pode mudar é o valor? É brincadeira e esse tipo de coisa nós temos que levar mais a sério. Então, voto pela rejeição às contas. Aliás, repito, sou para que nem deveria ter sido apreciado hoje, mas uma vez que está sendo apreciado, peço o apoio dos demais companheiros. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Gerson Sartori. A convocação da sessão é de responsabilidade dessa presidência e essa presidência entende, Vossa Excelência é um cumpridor da lei. E como cumpridor da lei, não havia que se discutir o prazo que se estabeleceu para a realização dessa sessão ordinária, extraordinária. Se o senhor tiver o cuidado
de analisar o artigo 57 da Lei Orgânica do município de Jundiaí, e além do artigo 57 da Lei Orgânica do município de Jundiaí, também o regimento interno, no seu artigo 182, o senhor verificará que, após notificada a Câmara Municipal, como foi notificada no dia 7 de dezembro, teria esta o prazo de 60 dias. E pior, se nós não fizéssemos a convocação para o dia de hoje, as contas, segundo o artigo 57 da Lei Orgânica do município de Jundiaí, na sua alínea A ou alínea B, estariam automaticamente aprovadas. Ou seja, a Câmara nem teria a oportunidade de fazer apreciação no dia de hoje das contas. A Câmara teria que automaticamente aprovar o parecer que já havia sido exaurido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Eu entendo perfeitamente todas as questões jurídicas. A única coisa que nós temos de divergência é na data que foi protocolado. Aqui tem a data de 30/10, mas hoje ou amanhã, para mim, não é isso, seria motivo de discussão. Eu sei que o senhor também tem que cumprir o seu papel como presidente dessa casa. Mas, volto a afirmar, com 8 itens ainda sem ser resolvido, o mínimo que nós podemos fazer é estar rejeitando essas contas no dia de hoje, e aí o Poder Administrativo, o Poder Público, que aí é a função dele, tem que resolver isso e depois apresentar tanto para nós como para o Tribunal de Contas do Estado essas questões. Mas era isso que eu queria dizer. Por isso que eu não sou pela apreciação por causa da lei, sou pela não apreciação pelo mérito, mas como cumpridor da lei, como o senhor disse, eu sou, a gente vai ter que votar. E eu, de antemão, já digo que vou votar pela rejeição das contas, até em função de todas as questões levantadas e muito bem relatada no seu voto à parte pela vereadora Marilena Negro, que vai ter oportunidade ainda de também estar falando. Muito obrigado, vereador Gerson. É só para que não paire dúvidas com relação à razão da convocação para o dia de hoje, que até um determinado veículo de comunicação da cidade levantou essa problemática do porquê que a Câmara Municipal iria apreciar as contas do prefeito agora na quinta-feira e não em momento outro, quando retornasse a sessão ordinária. E essa presidência informou que era uma questão de cumprimento da formalidade que aqui está expressa na nossa lei orgânica, para que não tenha-se mais nenhum tipo de desentendimento com relação ao porquê da sessão extraordinária agora para quinta-feira, após o Carnaval. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. O senhor está perfeito, o senhor está cumprindo as formalidades. Quem não cumpriu as formalidades até agora foi o Poder Executivo e, no limite, através do prefeito municipal. Muito obrigado, vereador Gerson. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira, vereadora Marilena Negro, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso voto como membro da Comissão de Finanças já está incerto nos autos e deve fazer parte aí do nosso resumo, né, de pauta que recebemos. Então, todos sabem o que nós pautamos como entendimento pela não aprovação das contas, de forma que o nosso entendimento é de que a Câmara tem no seu mistério a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar o Executivo. E, nesta legislatura, logo em 2005, eu me lembro que recebi um telefonema do prefeito anterior, pedindo apoio e aprovação de suas contas relativas ao ano de 2003. E eu vou repetir o que eu disse a ele. Falei, olha, não terei condições de avaliar o conteúdo das contas de um exercício anterior. Na bancada nós vamos fazer um esforço. Mas provavelmente a de 2004 terei bastante tempo e farei isso com afinco, porque eu tenho certeza de inúmeras irregularidades que eu mesma presenciei pelo Executivo, feitas pelo Executivo em relação à saúde, em relação a outras áreas. E assim o fizemos. Já na Comissão de Justiça e Redação, elencamos lá todos os apartados, e foi até um voto diferenciado, dizendo que estava considerando os apartados, mas ninguém mais acompanha, cai no esquecimento. Tudo que o Tribunal de Contas
aponta e sinaliza, a Câmara simplesmente ignora e não acompanha, não tem deliberadamente acompanhado os apontamentos do Tribunal de Contas. Então, fica uma questão de tudo isso que foi colocado pelo Tribunal de Contas e que nós ratificamos como voto para dar base para esse voto contrário, é o seguinte: são questões sérias que dependeriam de uma atitude da Câmara, não é só vigilância, não, tem que ter atitude. Por exemplo, o contrato do São Vicente. Tem lá um parecer do Tribunal de Contas da União, um acórdão decisivo, deu o prazo que venceu, se eu não me engano, em fevereiro de 2007, para reformar o contrato. E é claro, e é óbvio que é um problema, porque se deixou ficar um problema. Se deixou ficar todas as dívidas do hospital e o endividamento é alto, são de responsabilidade da Prefeitura. Então, resultado, o Tribunal de Contas da União notificou o Tribunal de Contas do Estado de que isso está pendente. O Tribunal de Contas agora consegue aprovar as contas, ignorando isso, dizendo que isso está em processo, quando tem uma portaria que a própria Prefeitura, a portaria de número 39, de março de 2006, ela coloca que tem uma comissão, que tem um trabalho, que tem estudo, que está pronto para resolver. Não resolveu. Está sendo feito repasse de dinheiro para o hospital como se fosse um hospital próprio, e não é. E a Câmara fecha os olhos. Então, é nesse sentido que a gente está elencando todos esses pontos. Tem a questão do Hospital São Vicente, tem o dinheiro no Fundo Municipal de Saúde, que está lá, está escrito que toda a movimentação de recursos no SUS tem que ser numa conta própria, uma conta única, ela não é utilizada dessa forma, o dinheiro só passa por ela, não é movimentado na conta do Fundo Municipal. É uma pendência do Tribunal de Contas, está lá. Não resolveu, então eu aprovo as contas e isso vai ficando para trás. E se depois resolve-se que aquele ato estava ilegal, de fato, nós já aprovamos as contas aqui. Então, só para concluir, senhor presidente, em outubro de 2007, foi publicado na imprensa, no Diário Oficial do Estado, um pedido, uma notificação ao prefeito para devolução aos cofres dos valores relativos ao 13º dos agentes políticos. É uma ação que está tramitando na Procuradoria-Geral de Justiça como uma ação de inconstitucionalidade, mas o tribunal já decidiu. A prefeitura lá está tentando ganhar tempo, com prazos, mas já decidiu. E nós estamos exatamente aprovando as contas de 2005 com essa pendência explícita e já decidida do Tribunal de Contas. Se nós estivéssemos aprovando isso daqui em outubro, antes desse relato, antes dessa publicação, tinha até algum sentido. Então, não tem como nós fecharmos os olhos para esses apontamentos contundentes que o próprio Tribunal de Contas fez. É uma praxis do Tribunal de Contas fazer com que as questões apartadas não ganhem qualquer ação por parte da Câmara, e nós temos a prerrogativa em 2/3 de rejeitar as contas até que essa situação seja resolvida. Como eu não acredito que essa sessão seja inócua, nem pelo fato de poder estar fora de prazo, ou até pelo fato de estarmos aqui debatendo com a oposição, porque é um momento da comunidade saber, da cidade saber que existe pendência, não é toda uma maravilha, Jundiaí não é uma ilha, não é o país das maravilhas. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereadora Marilena Negro. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Julião, logo após o vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda. Alguém esqueceu uma caneta aqui, senhor presidente. Deve ter vindo para fazer algumas anotações. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu tinha comigo que seria uma sessão absolutamente tranquila, sossegada, talvez mais rápida, senhor presidente, talvez mais rápida do que aquela em que nós aprovamos o afastamento do prefeito Ari Fossem para cuidar da sua saúde, e na qual eu tomei a atitude
de abrir mão da remuneração da sessão extraordinária, e daí deu origem a um projeto de decreto legislativo de autoria de Vossa Senhoria, que extinguiu de vez o ganho nas sessões extraordinárias. Tinha eu essa sensação ao acordar hoje, tomar meu banho e me preparar para vir para cá. Mas estou vendo que a discussão caminha vesgamente, cegamente, erroneamente, por um caminho que absolutamente não tem nada a ver com o que nós estamos aqui discutindo. Nós estamos aqui para aprovar as contas do exercício de 2005 do prefeito, da administração do prefeito Ari Fóssil, baseado no parecer do ilustre presidente e relator do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Eduardo Bittencourt Carvalho, que diz o seguinte, vou ler na íntegra o parecer. Vistos, relatados e discutidos autos, a Igreja Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 26 de junho de 2007, pelos votos dos conselheiros Eduardo Bittencourt Carvalho, presidente e relator, Edgar Camargo Rodrigues e Cláudio Ferraz de Alvarenga, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal, vírgula, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por esta Corte, vírgula, com recomendação e determinações a propósito de expedientes que acompanham o processo, consignadas à margem desta decisão. Ficam desde já autorizados aos interessados vista e extração de cópia dos autos em cartório. O que quer dizer exatamente essas duas vírgulas? E a pergunta é, o que acontece se nós rejeitarmos as contas que têm um parecer favorável e amanhã essas duas vírgulas forem contempladas com aprovação por parte do Tribunal de Contas? Como fica o Poder Legislativo de Jundiaí? Essa é a pergunta. Em absoluto, a aprovação leva a que essas pendências sejam automaticamente aprovadas, porque nós não estamos votando as pendências. Nós não votamos aquilo que o tribunal ainda não deu, não exarou o seu parecer. Por isso que ele coloca a ressalva. Não tem porquê, a não ser por uma questão do ano de 2008 ser um ano eleitoral, e eu disse alguns meses atrás que nós entraríamos no ano eleitoral, então nós vamos começar a assistir o ano eleitoral. Questão de ordem, senhor presidente. A partir de agora. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Exatamente, eu estava aguardando alguma manifestação a respeito nesse aspecto. Ano eleitoral, nós não tivemos em 2006, ou temos outros tipos de outras eleições. Nós sempre nos pautamos para analisar, para apontar, independente de ser ano eleitoral. Então, acho que o vereador Júlio Sérgio está equivocado ao pensar que nós estaríamos usando a tribuna por ser 2008 ano eleitoral. Engane-se, pegue aí os DVDs anteriores, pegue os arquivos aí, a documentação, e nossos embasamentos estão lá explícitos, independente de ser ano eleitoral. Ao contrário, acho que essa forma é realmente de suscitar a discussão para um ano eleitoral. É querer utilizar a tribuna para lembrar que é ano eleitoral. Assim a pessoa será lembrada naturalmente. Vossa Excelência me concede uma parte, vereador? Vereador, meu tempo está praticamente no fim. Eu só gostaria de concluir o meu raciocínio. Entendo, um segundo que seja, lhe considerei a parte, se assim o presidente também o aprovar. Senhor presidente,
Eu não tenho dúvidas e vou subir todas as vezes que assim sentir a necessidade para aqui dizer que não passa de uma questão política eleitoral de um ano de eleição. Nós temos que aprovar o parecer, que é um parecer favorável, e deixando como fez o tribunal, até porque não entra nessa discussão, o que está em apartado. O que está em apartado, apartado está. E nós não temos por que ficar aqui discutindo o que não está em discussão nesse momento, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Não sei se é possível conceder uma parte ao vereador Cláudio Miranda. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Eu gostaria de debater com o vereador Júlio, porque, na verdade, ele acabou de falar assim que nós vamos votar o parecer. Não vamos votar o parecer, nós vamos votar o projeto de decreto legislativo. Ele fala o seguinte, eu vou ler também como ele deu. Artigo 1º. As contas da Prefeitura Municipal no exercício de 2005 são aprovadas. Artigo 2. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Então, as contas estão aprovadas. Não fala nada de parecer do Tribunal de Contas. Nós não estamos votando o parecer do Tribunal de Contas, presidente. Nós estamos votando aqui as contas da Prefeitura Municipal no exercício de 2005. Então, é bem diferente de votar o parecer do Tribunal de Contas. As contas são votadas em cima do parecer do Tribunal de Contas para questão de ordem. Nós não estamos votando o parecer, estamos votando as contas. Nós estamos votando um projeto de decreto legislativo que diz exatamente o que eu li aqui, que as contas estão aprovadas, não há ressalva a nada. Então, nesse sentido, se o tribunal apontou algumas ressalvas, nós estamos ignorando aquilo que o tribunal apontou. Estamos aprovando as contas. Somente para complementar e já encaminhar para a discussão na tribuna, vereador Cláudio Miranda, porque o senhor tem a oportunidade de usar a tribuna, dizer que o próprio Tribunal de Contas deixou aparteado aquilo que ele julgará futuramente. Então ele diz que o parecer é favorável, que estão pendentes alguns atos que ainda restam apreciação. Então, que se aprove possivelmente as contas, isso não irá interferir no julgamento posterior do Tribunal de Contas, se entender que um dos oito itens que foram apontados devem ser rejeitados. Então, o próprio tribunal diz, olha, o parecer é favorável, mas estão pendentes alguns atos que eu irei julgar futuramente. É isso que diz aqui. O que o vereador Júlio, creio eu, está querendo dizer é que a aprovação hoje destas contas não significa que automaticamente fará com que o Tribunal de Contas não aprecie os atos que estão aparteados. Isso eu entendo que o raciocínio que foi aqui expresso pelo vereador Júlio. Eu entendo também que o raciocínio do vereador foi nesse sentido, mas esse raciocínio está vesgo. Ele falou que é uma coisa vesga na nossa questão de discussão, ordem, porque, na verdade, nós não estamos votando o parecer, estamos votando o projeto de decreto legislativo número 1221, que diz o seguinte: as contas da Prefeitura Municipal do exercício 2005 são aprovadas. Eu acho até que devia constar aqui do Prefeitura Municipal de Jundiaí, porque estão aprovando do quê? E esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Quer dizer, eu acho que está bem claro, nós não estamos votando parecer nenhum de tribunal nenhum. Estamos votando a aprovação das contas de 2005, é isso. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Tico. Realmente, eu acompanho o raciocínio do vereador Julião, porque nós nos baseamos no parecer do Tribunal de Contas para aprovar. Porque é o respaldo que nós temos, vereador, é o Tribunal de Contas. Então, eu acompanho o raciocínio do vereador Julião, estamos aprovando as contas de 2005 da Prefeitura de Jundiaí, mas qual é a base que nós temos? O Tribunal de Contas. Se nós votarmos contra essa matéria, estamos votando contra um parecer positivo do Tribunal de Contas também. Eu entendo dessa forma. Vereador, o senhor permite uma parte, presidente? Desculpe, uma questão de ordem. Eu também acompanho o raciocínio do vereador Julião, a parte do vereador Tico, e entendo assim, que como o senhor explicou, senhor presidente, no início, se nós tivéssemos deixado passar o prazo, o que aconteceria? Estaria automaticamente aprovada, não as contas na totalidade, porque poder maior de julgamento, nesse caso, é o Tribunal de Contas. Como disse o vereador Julião, nós rejeitando essas contas na totalidade, se o tribunal houver por bem aprovar tudo aquilo que está em apartado,
do seu julgamento, da sua decisão, como é que nós ficaríamos? Eu entendo também que, embora seja as contas que nós estejamos votando nesta manhã, mas temos como base, como disse o vereador Tico, o parecer do Tribunal de Contas, que nós não analisamos todas as contas da Prefeitura. Quem faz isso é o Tribunal de Contas. Cabe a nós aprovarmos ou não. Então, já está implícito. Eu entendo dessa maneira. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de conceder a questão de ordem ao vereador Gerson Sartori, eu vou fazer a leitura da publicação feita pelo presidente e relator do Tribunal de Contas, o senhor Eduardo Bittencourt Carvalho, que diz: vistos, relatados e discutidos os autos, a Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada no dia 26 de junho de 2007, pelo voto dos conselheiros Eduardo Bittencourt Carvalho, presidente e relator, Edgar Camargo Rodrigues e Cláudio Ferraz de Alvarenga, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por expedientes que acompanham o processo, consignadas à margem dessa decisão. Com isso, ele diz que os atos que estão à margem dessa decisão serão apreciados. Então, não há o que se discutir. Nós estamos votando hoje o parecer, as contas do Poder Legislativo ou do Poder Executivo Municipal relativas a 2005, mas o Tribunal de Contas ainda apreciará os atos pendentes, que por muitas vezes esses atos pendentes se derivam de ações, propostas por vereadores, por cidadão comum, pelo próprio Ministério Público. Então, o Tribunal de Contas continuará apreciando os atos pendentes. Ele só aprova o que está aqui expresso. Eu acho que não tem... Eu acho que não tem... Não existe dúvida quanto a isso. Acho que Vossa Excelência está perfeito no raciocínio. A vereadora Ana, o vereador Tico, dizendo que e até o Júlio, quando fala que se baseia no parecer para votar, correto, o parecer foi favorável, deixou algumas pendências para ser julgadas depois. Então, tudo bem. Só que nós não estamos votando esse parecer, nós estamos votando o projeto. Então, o raciocínio que o vereador fez da tribuna, dizendo que porque tem essa exceção não há problema, não é bem assim não, porque nós estamos votando as contas de um modo geral. Agora, a gente entende, lógico, isso aí vai ser julgado, mas nós não estamos votando o parecer do tribunal. O parecer do tribunal é uma coisa, foi votado lá internamente. Nós estamos votando aqui hoje as contas do exercício 2005. Então, de um modo geral, independente, é lógico, baseando em informações no parecer do tribunal, na convicção de cada um, mas não é o parecer que nós estamos votando. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Gerson Henrique Sartori havia pedido... Senhor presidente, para mim isso aqui é uma questão, eu tenho claro isso. Isso aqui parece um aluno, vamos dizer, quando entra na faculdade, e aí ele está lá, primeiro ano, segundo ano, e vai largando as dependências. E fica com a matéria DP, não é isso? DP. E aqui nós temos 8 DP aqui de 2005. Quer dizer, daqui a pouco acaba o mandato, não vai se formar. É isso que o vereador Carlão está falando aqui. Vai se formar, mas vai ficar com o EDP, não vai receber o diploma. Então, para mim, é isso. Está faltando aqui acertar 8 matérias ainda que está com problema. Então, levou para DP, infelizmente não foi aprovado. Foi aprovado em algumas, mas rejeitado em outras. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Em questão de DP, eu entendo um pouquinho, né, que pegamos em várias ocasiões, mas aí eu pergunto, é a mesma coisa o presidente da Câmara. As pendências que ficam, ad eternum, nós carregamos. O vereador Doca sabe disso, eu sei disso, que já ocupei essa presidência. O senhor, queira Deus, que até o dia 31 de dezembro deste ano não tenha nenhuma pendência, porque já ficou o caso e o som está péssimo, senhor presidente. Desculpe falar, mas aumenta um pouquinho, por favor, que não está saindo a contento. O som. O nosso sistema de comunicação pegou DP também. Exatamente, está aí DP. Então, é isso que eu entendo, quer dizer, o prefeito também vai carregar ad eternum enquanto essas DPs não forem julgadas, não é? Então é a mesma coisa que o aluno, ele se diplomou, mas ele não recebe o canudo. E o prefeito Ari Fossen, se tiver rejeitados esses itens, aliás, aprovados esses itens, e ele não cumprir aquela determinação do Tribunal de Contas, ele vai estar carregando isso para sempre, enquanto ele não acertar, seja a multa, seja, enfim, o que for que ele tenha que pagar, que ele tenha que acertar contas com o tribunal. Eu entendo dessa maneira. Obrigado. Concedo, então, a questão de ordem ao filho de professor, vereador Julião. A questão de
de DP, senhor presidente, ela é muito relativa, tendo em vista que muitas dessas DPs só acontecem porque houve, né, um questionamento, tanto por parte de vereadores, como por parte de populares, quanto por parte do Ministério, quanto também até por parte do próprio Tribunal de Contas, que faz a sua análise e aquilo em que ele entende que merece ter uma melhor visualização, e para não ficar com uma DP maior, que é a DP das contas como um todo, ele separa aquilo que ele tem dúvida e deixa lá, correndo em separado, correndo em apartado, que pode se transformar em condenação ou não. E o que nós estamos aqui querendo é condenar por algo que nós nem sabemos se a pessoa será reprovada ao final da sua caminhada, da sua jornada, tanto na escola como na administração pública. Você não impede o aluno de ir para frente, porque ele carrega uma DP, ele pode fazer isso fora do horário, e é isso que a prefeitura vai fazer, ela vai responder aos questionamentos colocados pelo tribunal, daí ele colocar entre vírgulas, daí ele colocar em separado, e daí que não nos resta senão aprovarmos as contas e aguardarmos as pendências apontadas, o que virão. Talvez nem seja para esta legislatura, porque isso são processos que, às vezes, como bem disse a vereadora Ana Tonelli, se arrastam por anos e anos, porque você não pode impedir ninguém de questionar e ninguém de se defender. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Júlio. Continua em discussão o projeto, com a palavra o vereador Cláudio Miranda. Vereador Gerson Sartori. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Enquanto o vereador Cláudio se dirige à tribuna, eu gostaria de comentar o seguinte. A todas essas pendências que são tratadas à parte pelo Tribunal de Contas, muitas delas, as sentenças vão acontecendo. E a Câmara não tem se posicionado em nenhuma delas. Sequer essa do agentes políticos, do 13º, que já tem uma decisão do Tribunal de Contas de devolução do recurso. Também não acredito que a Câmara, pelo fato de ter aprovado a lei, vai ter que se cotizar com os agentes políticos para a devolução do dinheiro. Acho que a devolução vai ser só do Executivo, mas a responsabilidade de acompanhar é da Casa. Agora, tem muita coisa que não foi apontada aqui ainda e que está andando no Tribunal de Contas. Por exemplo, nós temos denúncia de cargos de confiança em situação de nepotismo. Está lá expressa. E eu duvido que o órgão, que deveria ser técnico, isento, vá opinar quando o próprio presidente do Tribunal de Contas mantém 5 nomeações da sua própria família. Nomeou auditores dentro do tribunal. E quando tem as suas contas ali sendo investigadas por ter mandado dinheiro para o exterior. Então, é muito triste chegar a essa conclusão de que nós temos um órgão que nós temos que acreditar e confiar, porque os auditores fazem a parte deles. Eles vêm, investigam, apontam, fazem o levantamento. Agora, o voto é do presidente, que reforma acórdão, que faz o que quer. E acho que faz o que quer literalmente, porque o dinheiro está indo, se esvaindo para o exterior, e ele nomeia, usa o espaço público como se fosse sua própria casa. Vereadora Marilena, não quero ingressar no mérito do presidente do Tribunal de Contas do Estado, o senhor Eduardo Bittencourt Carvalho, mas eu quero deixar consignado por essa presidência a minha total restrição a fazer discussão da vida pessoal deste ou daquele aqui desta tribuna. Essa presidência não irá, de maneira alguma, permitir que o presidente do Tribunal de Contas do Estado seja, de qualquer forma, constrangido aqui nesta casa, porque não é essa a nossa razão de fazer. O presidente do Tribunal de Contas passa por uma decisão difícil na vida, que é
justamente uma separação litigiosa que vem gerando uma série de denúncias acerca de sua vida pessoal. Essa presidência, de modo algum, gostaria de fazer a discussão nesse plenário. Quero deixar consignado todo o respeito que tenho pelo senhor Eduardo Bittencourt Carvalho e a sua presunção de inocência se dará até o fim do curso do seu processo. Essa é a posição da presidência da Casa com relação aos fatos levantados da vida do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Com a palavra, o vereador Cláudio Miranda. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Antes de falar sobre o projeto, só mostrar aqui para os vereadores, passando eu pela cidade aí esqueci até que rua que é, ali no Engabaú, Barão de Tefé. Uma casa, senhor presidente, que está sendo reformada para abrigar o núcleo de apoio à pessoa com deficiência. A placa de propaganda é maior que a fachada, não se vê a casa, só se vê a placa. Então, só mostrar aqui para os nossos colegas, até que ponto chega a ânsia de propaganda desse governo, que a gente não consegue nem ver, vereador Gerson, a fachada do imóvel, só a placa maior do que a testada do terreno. Obrigado, senhor presidente. Em relação ao para falar agora projeto, no tempo e discussão do projeto. Em relação ao projeto, senhor presidente, eu já fiquei contemplado com as razões, com as discussões feitas tanto pelo vereador Gerson como pela vereadora Marilena Negro, e vou dizer também aqui que votarei contrário ao projeto pelas mesmas razões que eles apontaram. E nessa questão que o vereador Júlio falou, dizendo que se vai se excetuar aquilo que o tribunal apontou, eu até faria uma sugestão. Não sei se podemos fazer emenda. Poderíamos fazer uma emenda aqui, que as contas da Prefeitura Municipal no exercício 2005 são aprovadas. E acrescentar, exceto pelos apontamentos conforme o relatório, a votação do Tribunal de Contas. Então, nós estaríamos realmente, aí sim, vereador Júlio, contemplando o julgamento do tribunal e aprovando aqui apenas aquilo que o tribunal aprovou, deixando excetuados os apontamentos. Então, a Câmara poderia fazer, não sei se poderia consultar o jurídico da Casa, senhor presidente, para saber se é possível fazer uma emenda, colocando no artigo 1º que as contas são aprovadas, excetuando-se aquilo que o tribunal apontou e não aprovou. Aí sim estaríamos de acordo, aí eu poderia até votar a favor do projeto, senão, dessa forma, eu votarei contra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Eu já sei que houve pedido por parte do vereador para que se consultasse o jurídico. Eu acho que cabe a consulta ao jurídico para ver se existe essa necessidade ou se isso já fica automaticamente implícito, até para servir de esclarecimento para nós aqui. Mas eu, particularmente, me sentiria muito tranquilo em sendo apontado pelo jurídico da possibilidade de se colocar. Porque a própria Prefeitura já sabe que as contas são aprovadas, mas excetuando-se aquilo que está em apartado no tribunal. Não vejo nada que possa ser diferente, não. Muito obrigado, vereador Julião. Continua em discussão o projeto. Com a palavra... Questão de ordem, mesmo. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastal. Até para... Com a palavra, o vereador Tico para a discussão no projeto. Antes de conceder a palavra para a discussão no projeto ao vereador Tico, concedo a questão de ordem ao vereador Marcelo Gastal. Obrigado, senhor presidente. Eu estou com a pauta na mão, inclusive o próprio tribunal coloca, né? Salientamos também que a assessoria técnica do Tribunal de Contas, nas folhas 121 e 124, entendeu como satisfatória a defesa apresentada pelo Poder Executivo. Então, o próprio relator já está dizendo em relação à satisfação, em relação às pendências, né, que existente, que a defesa apresentada já foi satisfatória. Inclusive colocando como exceção a matéria referente ao convite 406/2005. Com a palavra, o vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 1221, que aprova as contas da Prefeitura Municipal no exercício de 2005.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo... Tem algum problema aí, presidente? O vereador Cláudio Miranda está consultando o jurídico em relação a... É que está me atrapalhando. O questionamento feito. Eu entendo que esse ano começou com embate político, presidente. É um projeto simples, chega na Câmara com um apontamento positivo, mas há uma questão política em jogo. Esse ano é um ano político. Então temos que realmente tomar muito cuidado com as questões políticas que vão ocorrer nesse ano. Começou numa sessão extraordinária. Olha aí, tivemos que fazer uma sessão extraordinária e já começa de uma forma de um desgaste político. Não há nada que aponte que a gente tenha que votar ou fazer alguma coisa contra esse projeto. Não há nada, não vejo nada. Então, se nós votarmos contrário a esse projeto, estamos votando contrário até ao Tribunal de Contas. Então, vou ao encontro do vereador Julião e digo, nós temos um apontamento do Tribunal de Contas favorável. O Tribunal de Contas não apontou nada que denigra a imagem da Prefeitura ou apontamento negativo contra a Prefeitura. O que tem de se resolver, vai se resolver ao longo do tempo aí, né? Agora, o projeto é legal, é constitucional e vem sem problema algum. Agora, o problema aqui se dá no âmbito político. A gente percebeu isso. Toda fala que se vem aqui foi fala política. Até foto de propaganda da Prefeitura veio mostrar nesse momento. O vereador Cláudio Miranda trouxe até foto de propaganda da Prefeitura. Então, gente, devagar, menos, né? Vamos mais devagar. Esse ano é um ano de ânimos acirrados, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que está fazendo, né? Não vamos achar fantasma onde não tem, né? O projeto é simples, não carece de mais discussões. Meu voto é favorável, só menos com a questão política. Esse ano vai ter muito tempo para isso. Meu voto é favorável, viu, presidente? Muito obrigado, vereador Tico, pelas suas considerações. Concedo agora a palavra ao vereador Carlão Kubitsa para a discussão do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, quero confessar uma coisa a vocês. Na quarta sessão extraordinária desse recesso, eu não vim aqui até a Câmara para votar vírgulas. Eu vim para votar ou rejeitar as contas do prefeito no exercício de 2005. E gostaria de parabenizar a nobre vereadora Marilena Negro pelos apontamentos feitos quando, no seu parecer contrário em separado, ela que sempre estudou a fundo todos os projetos que entram nessa casa, queria parabenizar aqui da tribuna, porque realmente são coisas pendentes que o tribunal, e eu queria deixar claro, quando se fala, e foi falado aí, de que é satisfatório as alegações da Prefeitura com relação às questões pendentes, exceção feito a um projeto, a um processo. Então, quando se fala que omite a questão com exceção feita, querendo justificar que nós devemos aprovar as contas do jeito que a Tribunal de Contas aprovou, e simplesmente aguardar que aquilo que está entre vírgulas venha aprovado num futuro não muito distante, que é o que eu acho que eles estão achando que vai acontecer. Balela. Porque se tivesse tudo em ordem, as contas de 2005 não estariam sendo apreciadas em 2008. Se tivesse tudo certinho, com certeza isso aí já teria sido votado pela Câmara. Os itens aqui, que eu não vou enumerar, tem até a questão de uma compra de um veículo Toyota Corolla, né? Quando o tribunal alega que deveria ser por questões de menor preço, poderia ser um carro Polo, senhor presidente, como o senhor comprou aqui para casa, para a presidência e diretoria, e que muitas vezes, em função
dos veículos que estão sendo ocupados. Nós mesmos, vereadores, utilizamos um veículo que leva a gente onde quer. Não precisa ser um Toyota Corolla. Mas, enfim, outras pendências que eu duvido, senhor presidente. Do mesmo jeito que se questiona, e se nós rejeitarmos ir lá na frente aprovar as pendências, como é que nós ficamos? E se nós aprovarmos e lá na frente eles rejeitarem essas pendências, como é que nós ficamos? Eu quero acreditar que se houvesse a possibilidade da emenda ser colocada no projeto, que nós estamos aprovando, não as contas na sua integralidade de 2005, estamos aprovando aquilo que o Tribunal de Contas aprovou, exceção feita as pendências, como por exemplo, aquele contrato com a JHS, JH, não sei das quantas, de 2005, que até agora não resolveu. E são pendências judiciais que a prefeitura já foi condenada e que ainda não acertou. Então, assim como a vereadora Marilena votou contrário e separado, a bancada do PT deve votar esse projeto pela rejeição. Não é questão política, não. Não é questão política. Porque nós nos papéis mais importantes do vereador é fiscalizar o executivo. E com isso, nós rejeitando, nós damos um basta àquilo que se diz, se acha. Não, mas os recursos foram satisfatórios. Quero ver esses recursos. Quero acreditar que eles tenham que fazer essa defesa para justificar, às vezes até a incompetência de alguns recursos usados indevidamente, e que o tribunal, como a vereadora disse, a vereadora Marilena, quando vem os agentes do tribunal, eles fazem o seu papel. Só que chega lá, 3 relatores votam favoravelmente, exceção feita aos itens apontados pelos funcionários, e depois a gente não mais fiscaliza. 2005 já foi. Vamos pensar em 2006. E as pendências? Quem fiscaliza? Quem está indo atrás para ver isso? Eu, nesse sentido, sou pela rejeição do projeto de lei. E pediria aos demais membros os demais vereadores que pensassem no seu voto e votassem pela rejeição das contas também. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsch. É com a palavra o vereador Marcelo Gastaldo para a discussão no projeto de decreto legislativo. Eu fiz alguns comentários, mas aproveitar a tribuna para falar em relação à aprovação ou não do projeto apresentado. Obrigado pela melhora no som. Senhor presidente, eu voto com muita tranquilidade favorável a esse projeto, por entender que as colocações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado, ela nos traz uma tranquilidade. Entendo também que as questões de itens apartados não fazem parte da aprovação desse projeto. Eu acho que o que nós estamos aprovando é o que o tribunal entende e faz o seu parecer favorável. Os itens apartados nós não estamos aprovando. Então, acho que nós estamos discutindo aqui de uma forma, todo mundo falando a mesma coisa, mas ao mesmo tempo falando ao contrário. Porque todo mundo está dizendo, ninguém está dizendo que é a favor do que o tribunal está dizendo que está sendo feito uma ação, essas pendências judiciais. Não é isso que nós estamos julgando aqui. Eu acompanho bem o raciocínio do vereador Julião, no sentido de que o que nós estamos aprovando, que isso foi colocado também em dúvida, que nós estamos aprovando um parecer. Ninguém está aprovando um parecer. Nós estamos aprovando um projeto, uma lei, que é a prestação de contas, a prestação de contas do município. Mas em cima de um parecer. Não que nós vamos aprovar aqui um parecer. Tentou se jogar isso e não foi isso que o vereador Julião jamais quis dizer. Isso eu entendi. Então eu voto com tranquilidade a questão de aprovar, sim, essas contas em função de um parecer. As questões em apartados, eu entendo que
que nós não estamos aprovando. Me permite uma parte? Claro, não, vereador Julião. Até para esclarecer apartado aí. Eu acho que alguns vereadores também já... A resposta por parte do Departamento Jurídico da Casa aqui. O que significa o em apartado, senhor vereador? Significa que nós vamos aprovar as contas, que as contas foram aprovadas pelo tribunal. E aquilo que ele deixou em separado poderá gerar um processo criminal, civil, administrativo ou simplesmente será aprovado pelo tribunal de acordo com a defesa feita. E não tem mais nada a ver com o poder legislativo. Não vem qualquer que seja o resultado para aprovação ou não em plenário. A Câmara ela é comunicada oficialmente como um dos poderes do que aconteceu com esses processos em separado. Se ele gerou um processo civil, criminal, administrativo, ou se ele foi arquivado por estar tudo corretamente explicado e sanado, senhor vereador. Então, nem cabe discutir mais se vai se fazer emenda ou não. Não tem motivo para se fazer emenda. As contas foram aprovadas pelo tribunal. Se quiserem rejeitar, é um direito do vereador de rejeitar. Ninguém aqui vai tirar o direito de cada um exercer o seu mistério. Obrigado, vereador, pela parte. E eu entendo dessa forma. Nós estamos aprovando, ou não, ou rejeitando um projeto que tem um parecer favorável do tribunal. Então eu voto com tranquilidade. E o que eu senti que foi uma tentativa até de confundir o que nós estaríamos votando. Eu acho que eu entendi dessa forma. Que não é o que nós vamos aprovar. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Projeto não havendo mais quem queira, vereador José Dias, naturalmente gostaria de fazer a discussão no projeto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei, decreto legislativo número 1221 de 2008, Comissão de Economia, de Finanças e Orçamento, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Jundiaí, do exercício de 2005. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação ao projeto de lei, ora sob a apreciação, na qualidade de presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, é por oportuno e dever esclarecer a todos que minha manifestação favorável. Ainda tem mais, senhor presidente. Tem sua fundamental embasada na técnica e juridicamente, na análise dos autos vistos pelos relatos discutidos pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão ocorrida em junho de 2007. E sabemos que pelos julgadores cujas experiências políticas, a saber que o jurídico merecem meus respeitos. Cabe aqui destacar, senhor presidente, que ao analisar sobre o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas, emitiu parecer favorável às contas da Prefeitura de Jundiaí, exceção feita aos atos pendentes de apreciação, porém, literalmente sanáveis, ao contrário, a aprovação das contas do exercício de 2005. Não teria sentido. Entendo ainda, senhores vereadores, no processo
Legislativo do Tribunal de Contas 2512 026/05, os aspectos orçamentários, econômicos e financeiros foram analisados em todos os seus aspectos. Ao passarem por este crivo, todo o parlamento, com certeza, e a gestão pública que consulte e consiste na análise do plano plurianual. Então, senhor presidente, leis de diretrizes orçamentárias, LDO, e lei da orçamentária anual, com certeza estamos discutindo aqui na Câmara Municipal há algum tempo, quase aproximadamente 60 dias. Bem como a execução orçamentária, a exemplo, as receitas, as despesas, auxílios, subvenções e contribuições, as licitações, os contratos, a ordem cronológica de pagamentos, bens patrimoniais. Enfim, atos que trazem à luz transparência da gestão pública municipal. É preciso avaliar ignoradas as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas de São Paulo quando a análise do presente projeto de lei. Pelo presente projeto. E é importante, senhor presidente, ao esclarecer aos nobres pares e a todos presentes que, diante das irregularidades apontadas, as municipalidades, através de seu órgão competente, apresentou suas alegações de defesa, conforme acostados aos atos nas folhas 80, 52 e 53, e que foi amplamente aceita como satisfatória. Por oportuno, é preciso destacar a minha, e ainda que o Executivo cumpriu nas consecuções dos atos administrativos. Só um minuto para concluir, senhor presidente. Mais um minuto. A Constituições, cuja execução do orçamento apresentou um superávit de 8,33%, apurando em síntese final que a administração alcançou melhores resultados que do ano anterior, possibilitando assim uma situação favorável para honrar todos os seus compromissos futuros e concluir todas as regularidades das contas municipais. E o sexto item, senhor presidente, finalmente, diante do parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, diante da análise e o parecer favorável da diretoria financeira desta casa, diante a responsabilidade que o Executivo, na pessoa do senhor prefeito municipal, Ari Fossen, que tem traçado o destino da cidade de Jundiaí. Então, portanto, senhor presidente, o voto do vereador Zé Dias é favorável ao presente projeto de lei. E com certeza eu agradeço aqui, nobres companheiros, senhor presidente da casa e os presentes, que sim, estamos aqui aprovando aqueles itens que foi aprovado e teve parecer favorável do Tribunal de São Paulo, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Zé Dias. O projeto de decreto legislativo continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir o projeto. Com 12 votos pela aprovação, 4 vereadores votando pela rejeição, o projeto está
aprovado. Solicito aos senhores vereadores que Questão registrem... de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Não, só para fazer um pedido ao senhor, que representa essa casa. Sei que não é de competência nossa, não é nada disso, mas nós estamos com um problema sério na estrada de Itatiba, daquele buraco. E a obra está prevista ainda para 20 de março. Está muito longe e está prejudicando muito a comunidade. Aí o que eu queria pedir é para essa casa fazer um documento, mesmo sabendo que é DR, que não... mas para usar o peso político desse poder, para que a gente possa, de uma forma, como vereador, estar colaborando com toda a população, as empresas que tem naquela região, porque a situação está muito complicada e está prejudicando muito toda aquela comunidade e as empresas também, todo aquele lado. Então eu queria fazer esse pedido para que o senhor encaminhasse um documento dessa casa ao DR, pedindo maior agilidade possível, maior rapidez, para que possa atender toda essa comunidade de Jundiaí, senhor presidente. Está deferido o pedido de Vossa Excelência. Essa presidência irá comunicar ao DR, para que faça com a maior brevidade possível a obra de recuperação naquela via. Questão de ordem, vereadora Marilena. Senhor presidente, não sei se chegou à mesa, através do vereador Zé Dias, um pedido de um munícipe que se encontra aqui, seu Irineu Romanato, para que antes de terminar a sessão, se ele pudesse dirigir algumas palavras, uma tribuna livre extraordinária, senhor presidente, a respeito da saúde. Então, fica a seu critério a possibilidade de dar-lhe a fala ou não. O critério não é o da presidência, o critério é o critério estabelecido a todos. Não há possibilidade de nós abrirmos a sessão, interrompemos a sessão para concessão da palavra a um cidadão. Em que pese essa presidência ser absolutamente favorável à instituição de uma tribuna livre, isso não há na Câmara Municipal e eu não poderei suspender a sessão, não poderei adiar a sessão para que o cidadão faça uso da tribuna, até mesmo porque seria um precedente extremamente difícil para a nossa instituição. Se nós tivermos aqui 150 pessoas por dia querendo fazer uso da tribuna, a nossa sessão não irá mais caminhar, de modo que não chegou nenhum pedido a esta presidência formalmente, mas se chegar, essa presidência irá indeferir, não por razões pessoais, e sim por uma razão de ordem legal. Presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Quero aqui agradecer a minha Comissão de Finanças e Orçamentos e quero dizer possibilitando uma situação favorável para honrar o compromisso vindouro. E concluindo pela regularidade das contas municipais do município de Jundiaí, assim sendo o ilustríssimo senhor conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho emitiu parecer favorável à aprovação das contas prestadas pelo município de Jundiaí, relativas ao exercício 2005, ressalvando-se os atos pendentes da apreciação por aquele tribunal. E com certeza agradeço aqui a minha comissão, o relator desta comissão, José Antônio Cachan, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, José Dias, e a nossa nobre companheira. O que foi? Por favor, vereador Zé Dias, para concluir. A nossa companheira vereadora Ana Vicentina Tonelli e o vereador Júlio César de Oliveira, e não posso deixar também de aqui agradecer a nossa companheira vereadora Marilena Perdiz Negro. Questão de ordem. Muito obrigado, vereador Dias Zé. Só para vereador Zé Dias. Vereador alguns vereadores questionaram, senhor presidente, por que não foi feita a emenda? A presença aí do consultor jurídico, a colocação dele é de que, uma vez apartado pelo tribunal, não faria mais parte das contas. Eu acho um pouco discutível essa posição, mas a gente vai respeitar, por isso votei contra. Com essa correção, teria votado a favor. Muito obrigado, vereador Cláudio Miranda. Solicito, então, aos senhores vereadores que registrem sua presença para o encerramento desta sessão. Ai, Deus. Naniquinho. Puta merda, olha, os caras chupam chicletes, ó. Ô, irmão. Obrigado. Precisa registrar a presença.
vereadora Marilena Negro e vereador Zé Dias. Com 15 senhores vereadores presentes e uma senhora vereadora ausente, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão extraordinária. Não, eu vou ficar aí, Zé. Eu preciso atender agora 11 horas e 11h30. Duas pessoas para atender. Julião não perdeu, não.